Bom dia, oitavo ano. A nossa aula de hoje é sobre as diferentes paisagens terrestres na página 40 da nossa apostila. Primeiro eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo da plataforma, porque o da plataforma objetivo não é igual ao meu e um complementa o outro. Então, são vídeos complementares. Então, assistam o meu e também o da plataforma. Então, começaremos falando sobre o que é paisagem. Então, o conceito de paisagem vem sendo trabalhado desde o sexto ano. Então, paisagem é tudo que os nossos olhos podem ver, seja uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. A natural é aquela que a natureza se encarregou de produzir. E a cultural é aquela transformada pela ação do homem ou pela ocupação do homem. Nós temos a natural, nós temos agentes internos e agentes externos que vão agir. Os agentes internos são aqueles que dependem do interior do nosso planeta, ou seja, do tectonismo, do vulcanismo, para transformar essas paisagens terrestres. Os agentes externos são a água das chuvas, o vento, o sol, tudo isso também vai interferir e modificar as paisagens terrestres. Ou a ocupação humana, os homens transformando e modificando a natureza e a paisagem terrestre também. Começaremos falando pela questão do clima, que é um fator determinante que vai influenciar também no tipo de vegetação. Os dois andam junto, tanto o clima quanto a vegetação. Então, o primeiro, aqui nós temos o planisfério com todos os tipos climáticos do nosso planeta. Está colorido conforme a legenda, essa tarjazinha, que vocês vão ver as cores. Por exemplo, o equatorial, que nós vamos encontrar aqui no norte do Brasil. Nós vamos encontrar no continente africano, no continente asiático, aqui nas ilhas do Pacífico. Assim como os demais, nós vamos acompanhar pela tarja, onde nós vamos localizá-lo no planisfério. O primeiro tipo climático que nós temos aí é o clima equatorial. O clima equatorial, então, é aquele consequente do quê? Das altas temperaturas e também da alta pluviosidade. O que isso quer dizer? Altas temperaturas porque está próximo da linha do Equador, então está recebendo as incidências dos raios solares diretamente. Alta pluviosidade é a questão das chuvas. Como nós sabemos que ali tem muito rio, tem muita mata, isso faz com que tenha também mais chuva. O tipo de vegetação que nós vamos encontrar nesse tipo climático são árvores de grande e de médio porte, com uma grande diversidade, justamente por causa do fator climático, devido à quantidade de chuva e o solo ser um solo mais propício, porque é um solo úmido. Depois, nós temos aí o clima mediterrâneo. Então, o clima mediterrâneo é aquele com duas estações bem definidas. O verão quente, porém seco. E o inverno já com temperaturas mais baixas, mas com presença de chuvas. Então, qual que é o tipo de vegetação do clima que tem um verão seco e o inverno com presença de chuvas? O tipo de vegetação que nós vamos encontrar são árvores de pequeno porte, como os maquis, como as oliveiras. A oliveira é aquela que tem como fruto a azeitona. Ou até mesmo plantio de uvas, que é típico, por exemplo, na Itália, que vocês vão ver esse clima mediterrâneo. Depois nós temos aqui o clima tropical. O clima tropical é o clima de grande parte do nosso território brasileiro. Então é aquele que tem uma temperatura mais elevada, porém ele tem uma pluviosidade controlada pelo regime de chuva. O que isso quer dizer? Uma estação quente e a outra quente e chuvosa, e a outra com temperaturas médias.
e um período de estiagem. Qual que é o tipo de vegetação que nós vamos encontrar aqui? Quase o mesmo tipo de vegetação da floresta equatorial, porém nós vamos encontrar uma vegetação rasteira, árvores um pouco menores que as equatoriais, mas é mais ou menos com grande diversidade, assim como a floresta equatorial. Depois, o clima temperado. Esse clima temperado é aquele que tem as 4 estações bem definidas. O inverno mais rigoroso, o verão com temperaturas elevadas, tudo dentro da sua limitação conforme as 4 estações do ano, tudo bem definido. Qual que é o tipo de vegetação que nós vamos encontrar nesse clima aqui, que tem no sul do Brasil, tem na Europa? Vai ser aquela vegetação, nos lugares mais frios, nós vamos encontrar vegetação rasteira, tundra, mas nos lugares onde a temperatura vai estar bem definida mesmo, como é o caso de verão quente, inverno mais baixo, nós vamos ter aquelas árvores que perdem suas folhas, aquelas florestas caducas, onde as árvores durante o outono vão ficando com as folhas laranja e durante o inverno ela perde suas folhas. Depois nós temos aqui o clima subtropical. O clima subtropical é aquele com verão curto, com temperaturas elevadas. O inverno as temperaturas são baixas. A vegetação desse local já é uma vegetação com pequenos arbustos e uma vegetação rasteira. Pode ver que as árvores não são de grande nem de médio porte, já são árvores menores. Depois nós temos aqui o clima desértico. O clima desértico é aquele onde nós vamos ter altas temperaturas durante o dia, podemos atingir a 50 graus, e à noite temperaturas que podem ser até mesmo negativas. O porquê disso? Justamente porque não tem escassez de água, não tem chuva. Se não tem chuva, não tem vegetação. Se falta água, falta vegetação. Então, como não vai ter nem umidade, nem a vegetação, não vai reter o calor. E isso faz com que à noite, então, o dia, a temperatura escaldante, podendo atingir os 50 graus, e à noite essa temperatura cai bruscamente. Por quê? Justamente porque não teve a umidade do ar e nem a vegetação para reter o calor do dia, para dar um equilíbrio na noite. Depois nós temos aí o clima polar. Como o próprio nome fala, o clima polar é o clima aquele que vem dos polos. Então as temperaturas já vão ser bem baixas. Vai ter um curto verão, quase nada de verão. O inverno muito longo, com temperaturas baixíssimas. Qual tipo de vegetação que nós vamos encontrar aqui, já que a temperatura é muito baixa, os raios solares já não incidem diretamente, devido à inclinação, eles não conseguem ter o mesmo calor, a mesma luminosidade, então vai ter um curto verão. As vegetações das regiões polares é a tundra, aquela vegetação composta por líquens e musgos, que só aparece quando derrete a neve, acaba a neve, aí vem aquela vegetação rasteira ali, os líquens e os musgos. Depois vem o inverno, essa vegetação desaparece novamente. Depois nós temos o clima semiárido. O clima semiárido é aquele onde apresenta períodos de longa estiagem, como o Nordeste brasileiro. Então ele tem altas temperaturas, porém escassez de chuva. Chove pouco. Então esse clima, ele tem chuvas, além de ter pouca chuva, elas são mal distribuídas, é o que acontece no Nordeste do Brasil. Por isso que tem aquele solo rachado, um solo pouco profundo, devido à falta de chuva, devido à escassez de água. Então as temperaturas também ficam mais elevadas.
o tipo de vegetação é a caatinga. O que é a caatinga? É aquelas plantas xerófitas, cheias de espinhos, justamente para reter a água. Então, já é uma vegetação onde nós vamos encontrar os cactos, os juazeiros, mandacaru, próprio da caatinga, do clima semiárido, devido à falta de chuva e às altas temperaturas. Depois, nós temos aí o clima frio de montanha. O que é o clima frio de montanha? Nesse clima, a temperatura vai ser influenciada pela altitude. Como assim? No topo da montanha, temperaturas mais frias, porque a gente sabe que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, no frio de montanha, vai ser influenciado pela altitude. Que tipo de vegetação nós vamos encontrar? Conforme vai subindo a montanha, essas vegetações vão ficando menores. Na base da montanha, vamos encontrar arbustos. Subindo, não encontraremos. Vai diminuindo também a vegetação e podemos encontrar neve, muita neblina, muita cerração nos topos das montanhas devido à altitude. Depois, o clima frio. Então, o clima frio é aquele que se manifesta com temperaturas baixíssimas. É aquele que depende também, o polar, tanto o polar quanto o frio, é aquele que depende das altas latitudes. O que isso quer dizer? Das proximidades dos polos. Porque a gente sabe que o Equador é a linha imaginária na horizontal, onde é 0 grau. Conforme vai se distanciando do Equador, essas latitudes vão aumentando e vão ficando próximos dos polos. Então, por isso, esse clima depende das altas latitudes. Está distanciando do Equador, não está recebendo incidência solar. Então, quanto maior a altitude ou quanto maior a latitude, também terá temperaturas menores, podendo ter neve conforme a temperatura vai modificando, conforme vai subindo as latitudes. Vegetação típica, os pinheiros. Conforme aqueles pinheirinhos que parece pinheiro de Natal, uma ervinha de Natal, num formato de um cone, que são as florestas de coníferas. Por que coníferas? Justamente pelo seu formato. Ela pode receber a neve e não reter a neve nas suas folhas. A neve cai e já vai direto para o solo. Justamente por isso esse formato de um cone, para não queimar as suas folhas. Aí nós fechamos todos os tipos climáticos do nosso planeta. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que está logo abaixo aqui. E depois, mais tarde, eu mando um novo vídeo fazendo as correções do exercício. Qualquer dúvida pode me chamar no particular que eu esclareço a todos. Abraços, fiquem com Deus.